Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui novamente com o Abrindo a Cuca. Hoje nós vamos falar sobre yoga, né? Nossa convidada de hoje é a Mariana Tomé, né? Minha grande amiga, que daqui a pouco está chegando aí para bater um papo com a gente sobre a famosa yoga, né? Então vamos entrando, pessoal, espera um minutinho aí que eu vou convidar o pessoal para chegar junto aí para bater um papo com a gente e com a nossa amiga Mariana. Como vocês estão? Como passaram a semana, né? Lembrando a todos que estão nos assistindo que todos os nossos vídeos eles ficam salvos lá no nosso IGTV. Então, se você ainda não viu, né, aquilo que nós postamos, né, todos os temas que nós fazemos, né, todas as semanas, dá uma olhadinha lá no nosso IGTV, né? Tem sempre um papo bem legal, ou sobre magia, ou sobre terapia, ou sobre oráculos, né? Então venham, vamos lá dar uma olhadinha, né? E se você que está assistindo aí ainda não se inscreveu aqui no na Ítaca Terapias, por favor, né? Curte lá, começa a seguir a gente para poder estar atualizado com todas as nossas lives. Olha, a Mariana já entrou, chamando ela para ir para live, né? Para bater um papo com a gente. Tá carregando? Olha a mulher linda aí. Tudo bem? Tudo ótimo, meu bem. E você? Bem, saudade de você, né? Não Ai, sei. nem me fala. Olha, você vê, o Instagram funciona com uma beleza. O meu problema é o Zoom, né? Ai, então, o pessoal que está entrando aí, Mariana é minha grande amiga, a gente estuda astrologia juntos, né? Eu, por um problema técnico, não estou conseguindo participar das aulas, mas em breve retornarei, se Deus quiser. A gente vai estar em Saturno ainda, né? É, talvez Saturno sair, né, dessa posição abençoada que ele Você está. viu? Hoje retomou o movimento direto. É, ó, ele retrógrado, ele lasca a vida da gente mesmo, na Totalmente, toa. É por isso que tá todo mundo levando tapa na cara aí do passado, vindo à tona aí, ó. né? Sensacional. Mas vamos falar um pouco sobre yoga. Ó, tem que dizer primeiro que você está belíssima hoje, né? Hoje você está colorida, Você né? viu? Normalmente Eu você está em falei preto que e eu sou branco. branca e preta. E eu gostaria de antemão, antes de a gente começar a conversar, queria que você falasse um pouquinho de você, das pessoas te conhecerem, saber quem é a Mariana Tomé, que já é nome de artista, né? Nome de atriz global praticamente, né? Ah, Ó. rapaz. O que você quer saber? Formação? Não, fala um pouquinho da sua trajetória, fala um pouquinho de você. Se quiser aproveitar, já fala um pouquinho de você dentro da yoga, né? Pra gente introduzir esse papo aí, para as pessoas saberem um pouquinho, né? Te conhecer, para depois, lógico, querer entrar em contato com vossa pessoa, Tá. né? Então, eu sou advogada de formação. Aí eu trabalhei com a minha família há muitos anos, ainda trabalho. E aí, lá em 2014, mais ou menos, não, 2013, na verdade, eu entrei em contato com a yoga por meio de um livro. Que eu não sei se. Eu fazia terapia, aí eu adorava essas coisas, né? Um pouco mais espirituais e tal. E conversando com a minha terapeuta, ela começou a falar de yoga e tudo mais. E aí eu fui fazer um curso de meditação. E aí, nesse curso, o professor falou de um livro que a minha avó, Carmen, que está assistindo a gente, sempre leu, que é o Autobiografia de um Yogi do Yogananda. Você conhece o Yogananda? De nome, ainda não estudei muito a respeito. É esse livro aqui, ó, muita gente já Hum. deve ter conhecido. E aí, eu comecei a ler o livro, porque a minha avó sempre leu e tal. E aí o professor falou e eu comecei a ler. E eu amei, amei, assim, mudou minha vida. Eu me encontrei, eu amava tal. Até hoje, já li várias vezes. E aí, lendo o livro, eu falei, meu, é isso que eu quero aprender yoga, eu quero esse caminho, eu quero que alguém me ensine. E aí foi assim que começou.
E até então eu nunca tinha feito uma aula de yoga, eu nunca tinha ido num estúdio, eu nunca tinha visto um tapetinho de yoga, nada. E aí, né, muito louco. E aí eu cheguei pra Yogananda e falei, olha, é o seguinte, eu quero um professor, me manda alguém, eu quero aprender. E eu quero aprender yoga dos textos mesmo, yoga mais tradicional. Não só as posturas que a gente conhece, né? Porque o yoga é muito vasto, é toda uma filosofia prática de vida e tal. E eu falei, é isso aí que eu quero. Aí, por uma coincidência, uma menina que tinha feito faculdade comigo e tal, ela fazia yoga, ela indicou um professor. E aí ela começou a falar desse professor, eu entrei e eu descobri que esse professor, que é o Osnir, que é meu professor até hoje, meu único professor, ele seguia a mesma linhagem do Yogananda, da família dele e tudo, né? Aí eu falei, nossa, é isso. Aí isso era uma O semana. universo, né? O universo sempre Total. conspirando, Não, nada por maior acaso. sincronicidade da vida, assim, é a mesma técnica que o Yogananda aprendeu, que a família do Yogananda, que é uma técnica que chama Kriya Yoga, são exercícios respiratórios, é tipo uma meditação. E aí a mesma técnica que o Osnir dá também, que eu fui iniciada, tal. E aí é, eu fui atrás desse professor, o Osnir, e eu descobri que ele começava um curso de formação de yoga naquela semana. Isso era segunda, o curso começava no sábado. Não, na mesma semana. Muito louco. Aí eu liguei lá e falei, olha, eu posso me inscrever no curso de formação que dura 2 anos? Eu não sei nada. Eu vou fazer o curso de formação porque é isso que eu quero. E aí me inscrevi no curso. Fui lá no sábado, fiz 12 horas de curso de yoga, de formação, sem nunca ter feito uma aula na vida. Aí, quando acabou, eu falei para os Osnir, olha, eu posso fazer uma aula, porque assim, eu nunca fiz yoga e tal. E ele me achou uma louca, né? Com certeza. Porque eu estava num curso de formação de professores que eu paguei 1 ano antecipado e nunca tinha feito yoga na vida. E tô com ele até hoje, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que sensacional. É como realmente são coisas, situações que o universo dá né, um 360, né? Então, Eu não sou muito que nem você, porque eu sou administrador de formação. Eu sou sério? especialista em RH, tenho 2 pós em RH. Sério? Nossa. Juro, né? Eu sou administrador com 2 pós em RH. E aí as terapias entraram na minha vida como um plano B e foi uma paixão tão súbita, né? E hoje eu ainda dou aula de administração, eu dou formação, né? Fui professor universitário há muitos anos. Sério? E aí, É que tem sim, muita coisa também na Casa 13, essa coisa de comunicação, ensino, né? você pegar meu mapa, é todo de mapa de professor, É, né? Daqui a pouco o Lucas está aí, ele confirma, porque ele já leu. o Mercúrio em Sagitário. Foi? O Eu não Mercúrio em entendi por quê. Sagitário, entre outras coisas, também. Muita coisa aí nesse mapa aí. Toda a parte na casa 3 super povoada também, né? Então, rola muita coisa aí. E as terapias também da 360, né? E aí, hoje, o plano A é terapia, né? A parte administrativa continua como uma base só. Então, eu super compreendo aí essa sua jornada, né, súbita e essa paixão, né? Porque as terapias, independente de qual for, quando ela pega, ela pega. Não tem Nossa, jeito. demais, né? Não É muito legal. Todo esse mundo um pouco mais alternativo, que agora também está super em alta, né? É assim, quando feito com seriedade, quando o profissional tem responsabilidade com as técnicas, tá? São fantásticos, assim, ajuda muito, né? Em todos os setores da vida. Com certeza. Bem, vamos falar da yoga, né? Então, eu acho que quando você estava contando a sua história, me veio uma pergunta, né? Mas vamos definir para as pessoas o que é yoga, porque não existe só um tipo de yoga, tem mais de um tipo, para Tem, as pessoas já clarear, mais ou menos. Tem né? algumas modalidades, assim, né? Tem, inclusive, 7 linhas clássicas, mas eu vou falar um pouquinho. A yoga, Por ela favor. nasceu muito no contexto da cultura védica, tá? Então, a gente tem que analisar a yoga como sob uma ótica oriental mesmo, né? Porque é muito antigo.
São conhecimentos que vieram de mestres lá na Índia, que primeiro era aquilo que foi ouvido. Então, era uma tradição que chama parampara, que era passado de mestre para discípulo, né, de forma oral. E aí, esses mestres, que chamam rishis, eles tinham percepções de estados profundos de consciência e percebiam certas coisas. E a yoga, na verdade, estuda o ser humano, o universo, sabe? Não é nada externo que você estuda, você se estuda na yoga, né? Então, são esses estados mais profundos tal, e tiveram percepções. Aí, com o surgimento da escrita, fizeram livros que se chamam os Vedas, tá? E aí, são 4 Vedas. E aí, o conhecimento da yoga, a maior parte está lá, principalmente no final, nos Upanishads, que chamam, que são textos clássicos, já estudei alguns e tal. E aí, tem também épicos, tem vários épicos que estão ligados à mitologia, né? Mitologia tem muito a ver com yoga, sabe? Dos deuses indianos e tal. Uhum. E aí tem vários textos que vão passando esse conhecimento. Aí tem um grande sábio que chama Patanjali, que a yoga é atribuída a ele, mas não à criação. Ele, o que ele fez? Ele codificou todo esse conhecimento num livro que chama Yoga Sutra. Tá? Então, ele pegou todo o conhecimento que foi passado oralmente, todo o conhecimento que tinha lá nos Vedas, todo esse conhecimento, principalmente dos Upanishads e tal, e ele pegou e ele reagrupou, ele sistematizou a yoga. Então, se você perguntar o que é yoga, você pensa em Patanjali nos Yoga Sutras. Eu estudo Yoga Sutra toda sexta-feira com meu professor, online agora, né? Já estudei antes, estou estudando de novo, e é assim, é maravilhoso. E aí, no contexto do hinduísmo tal, o que acontece? Surgiu uma coisa que se chama escolas filosóficas ou darshana, que é um ponto de vista, é uma ótica que você significa o mundo, que você explica tal, né? E yoga é um darshana. Então, o que ele vai transformar em você? O seu ponto de vista, como você enxerga, como você experimenta e percebe o mundo, entendeu? É isso que o trabalho do yoga vai fazer em você, entendeu? Uhum. Todo esse processo te transforma, e transforma a forma como que você vê a vida, né? A vida não muda, só muda a sua postura interna, a sua conduta, a forma como você enxerga essas coisas. É uma Entendeu? filosofia, né? É uma filosofia de vida, no fim das contas. Exato, porque yoga é um darshana, né? Então é isso que eu falei. E é uma filosofia prática de vida. Ela é totalmente prática e tem algumas coisas para fazer, né? E as posturas, que é o que a gente conhece, que se chamam asanas. Aí tem a respiração, tem meditação. Então tem todo esse sistema que Patanjali criou, entendeu? Eu acho importante só frisar para as pessoas que estão entrando, né? Porque é muito natural as pessoas terem essa visão, porque é o que a mídia mostra, né? De ver, quando a gente fala de yoga, as pessoas pensam só na posição, Sim. né? E não compreende que a técnica ela é muito mais ampla e muito mais profunda, Muito. né? Então, por que a pessoa vai lá e fica naquela posição X? Tem um porquê, Que não sabe né? nem por que tá fazendo aquilo, né? Por que eu tô fazendo aquilo? Vou ver um vídeo de yoga online, a pessoa só fazendo a posiçãozinha lá e achando que tá, não, Aí a pessoa todo. fala, tipo, putz, eu não posso fazer porque eu não sou flexível. Mas não é isso. É complicado. Legal, então e aí, nesse processo, existem vários métodos, é isso? Então, de aplicação do Então, yoga, é isso? exato, é assim. Aí Patanjali fez os Yoga Sutras, certo? Aí ele codificou tudo o que é yoga. Aí isso chama Ashtanga Yoga de Patanjali, tá? E aí isso que eu posso falar quais são esses passos, que são 8, é o que a gente conhece como yoga. Mas aí tem várias linhas de yoga. Por exemplo, tem Bhakti Yoga, que é yoga devocional, que são aqueles monges, aquelas pessoas que ficam adorando as imagens, que ficam entoando mantras, sabe? Aí tem Mantra Uhum. Yoga, por exemplo. Aí você atinge esse estado, que yoga também é um estado, através de entoando mantra. Aí tem yoga do conhecimento. Então a pessoa estuda os textos, ela entende a verdadeira natureza dela e aí porque todos os yogas visam o samadhi. O que é samadhi? E depois moksha, que é a libertação.
Então, o Samadhi é o que a gente chama de iluminação. Não sei se você já ouviu, que é assim, você Já ouvi realizar falar. sua verdadeira natureza. Então, todo yoga, para chamar yoga, visa o Samadhi. E aí, depois, moksha, que é a libertação, tá? Que eu posso explicar mais profundamente isso. E aí, todos esses yogas têm um objetivo final, mas aí você pode percorrer por vários caminhos. Aí tem Karma Yoga, que é yoga da ação. Enfim, são 7 linhas clássicas. E tem o Hatha Yoga, que é o yoga das posturas que a gente faz, o yoga do corpo, que veio lá para meio que não combater o budismo, mas assim, para dizer que o corpo também é importante se você quer atingir estados mais profundos. O corpo não ser um empecilho para você ficar sentado parado, entendeu? Esse é um dos motivos que a gente faz asana, que é para o seu corpo não ser um empecilho na hora que você precisar ficar sentado por horas, meditar e aí realizar a parte do yoga interno, entendeu? Então, aí o que tem? Tem esse tipo de yoga que é o Hatha Yoga, que é o yoga físico. E aí desse Hatha Yoga vem diversas ramificações, que é o Hatha Yoga, o Vinyasa Yoga, que é uma prática mais fluida. Aí tem o Ashtanga Yoga, que é um yoga que tem uma prática mais fluida, mas é uma sequência definida. E esses vários yogas que a gente vê, mas todos eles vêm do Hatha Yoga. Que vem da tradicional, Sim. e aí ele se subdivide, entendi. Então, interessantíssimo, muito interessante saber, né? E hoje, para as pessoas saberem, você abriu o seu espaço, né? Hoje você dá aulas de yoga, Sim. é isso? Sim, eu sempre fiz yoga para mim, continuo estudando, continuo fazendo, fui para a Índia com meu professor, enfim, adoro. E aí surgiu a oportunidade de eu alugar um espaço, é uma coisa que eu sempre quis, assim, para estudar as minhas coisas e fazer. E aí também queria transmitir esse conhecimento e abri um estúdio aqui em São Paulo, no Itaim, Bibi. Bacana. Um pouquinho antes da pandemia, mas assim, agora eu tô dando aula, tenho aula online também, né? Tem uma série aí de possibilidades pra gente continuar fazendo as coisas. Verdade. Não, que isso é sensacional. E para as pessoas saberem qual o benefício, né? Eu vou lá e, na verdade, antes de falar do benefício, aquilo que você falou agora é muito importante, né? Eu não sou flexível. Eu posso fazer yoga? Como é que funciona esse processo? Principalmente pessoas extremamente estagnadas como eu. Quem sabe seja a sua solução, né? Quem sabe? Por que não? Então, é assim, a yoga, assim, por exemplo, não existe yoga sem filosofia, ao mesmo tempo que a yoga não é um exercício cardiovascular, sabe assim? Então, o que acontece? Você pode achar uma porta de entrada para você. Fala assim, olha, eu quero me acalmar, eu quero ser mais flexível. E outra coisa, não se aprende yoga nos livros. Então, assim, te recomendo ter um bom professor, porque isso já é meio caminho andado. E aí você pode fazer, por exemplo, uma prática só física, ou você pode unir as duas coisas e fazer um estudo, de repente, online de filosofia. Nossa, eu sou uma pessoa mais intelectual. Aí eu vou fazer. Mas vamos supor que você faça uma prática física. O que acontece? Essas posturas, elas são chamadas de asanas, tá? E aí tem uma série de motivos pelo qual a gente faz asana. Se você tem um corpo, você respira, você tem uma mente, você pode fazer yoga, entendeu? Tanto faz o que o seu corpo consegue fazer. Porque isso é só um detalhe, entendeu? Não importa para onde você vai, importa como você vai. É o processo da yoga, é o processo energético da yoga que te transforma, entendeu? Então, assim, se para ser considerado um asana, que é uma postura, tem que. O Patanjali, que é aquele cara que eu já falei, que codificou yoga, ele fez assim: a yoga é yamas, niyamas, que são condutas éticas e morais, mas na verdade não é isso. Na verdade, são condutas, comportamentos para você ter uma mente tranquila, para aí você poder fazer a prática de yoga. Então tem assim, não violência, que é a ahimsa, não mentir, que é satya, não roubar, que é a asteya, contenção de energia, que é brahmacharya, não acumular desnecessariamente, que é a parigraha. Aí isso é como o yoga se relaciona com o mundo.
E depois tem como o yoga se relaciona com ele mesmo, que é limpeza, que chama saltha, santosha, que é contentamento, tapas, que é a disciplina, a prática, e aí tem o autoestudo, que chama Swadhyaya, e Ishvara Pranidhana, que é a autoentrega. Então, assim, para ser considerado asana, você tem que incluir tudo isso na sua prática. Parece meio louco, mas aí quando você faz o asana, você entende. Então, assim, você vai lá fazer as posturas, certo? Chegou na aula de yoga e tal. Se você tem um bom professor, ele vai falar que você tem que observar o seu alinhamento. Então, você tem que observar a sua verdade, que é satya. Aí você não pode ir nem além dos seus limites. Por exemplo, eu não consigo encostar a mão no chão. Então, assim, eu não vou curvar todas as minhas costas. Eu não vou me machucar, me lesionar, porque é uma prática física. Então, eu tenho que observar a rimsa, que é a não violência. Se o professor consegue fazer um ajuste no seu corpo, é porque você está contrariando a teia, que é o não robático. Assim, você está indo aquém do que você consegue. Então, assim, a prática deve observar todos esses conceitos, entendeu? Deve ter uma disciplina, uma prática e tal. Aí você faz lá as posturas. Pra quem... Desculpa só fazer um adendo que eu achei muito curioso o que você estava falando, e é uma parte que eu acho incrível nas técnicas orientais, né? Porque por mais que num primeiro momento, né, as pessoas enxergando a yoga de uma forma mais física, né, ela faz parte de um contexto energético e comportamental, né? Você é reikiana? Você é reikiana? Não, mas eu queria Não. fazer, sabia? Eu quase fiz um no começo da pandemia. No começo não, antes da pandemia, mas eu adoraria fazer. Conheço o professor ótimo. Sério? Então, Pedi recomendação. sério. E que é muito legal, porque na prática do reiki, que é uma prática energética, as pessoas sempre pensam no reiki, na aplicação das mãos, Sim. mas ele também tem isso, ele também tem uma prática filosófica de comportamento, porque não basta somente você colher a energia do universo e aplicar. Você tem que mudar o seu padrão de comportamento, senão não há Exato. mudança. É exatamente Então isso. você está falando dessa Yamas e questão. niyamas. Oi, desculpa, que picotou, não deu para ouvir. Não, é exatamente isso que são os yamas e niyamas, porque senão vira ginástica. Yoga não é ginástica, né? Ela tem que se transformar de alguma forma. Até porque ele lida com energia. Total. Não é simplesmente você ir lá e levantar a mão. Aquele levantar a mão vai te trazer uma conexão energética que vai trabalhar no seu corpo. Exatamente. Oi, picotou, voltou. Deu uma picotada de novo. Oi, alô? Oi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Que deu uma picotada aqui, congelou você, mas tá fluindo. Então, desculpa, eu te interrompi, você estava falando, mas eu precisava fazer essa parte, senão eu ia esquecer, a gente ia para o outro lado da conversa. Né? Pessoal, tá ouvindo direitinho? Tá conseguindo ouvir a live? Você tá ouvindo ou não? Eu tô. Pessoal, só tô perguntando pro pessoal se tá fluindo tudo certinho. A Ju, minha amiga, falou que voltou. Ah, maravilha. Então, voltando, você estava falando, eu te interrompi, né? Eu estava falando agora por que a gente faz asana, que é bem importante a gente saber. Por favor, pode falar. Prossiga, por gentileza. Então, aí, dominada essa parte dos yamas e niyamas, isso tem que ser incorporado à sua prática, tá? Isso é tudo que a gente está falando. E aí, o que acontece? A asana é uma postura psicofísica. Ah, travou de novo ou tá ok? Travou, mas voltou. Agora tá 100% agora. Então, e a asana é uma postura psicofísica, tá? Então, o que isso quer dizer? Que precisa de total envolvimento da sua mente, tá? Porque a mente e o corpo é uma via de mão dupla. É como se fossem dois lados da mesma moeda, sabe? Assim, o que você faz com um afeta o outro. Então, na verdade, o yoga é para a mente, né? Não é para o corpo. Ela usa o corpo como ferramenta. É assim, como se você usasse o denso para atingir o sutil. O yoga é a arte de usar o denso para atingir o sutil, né? Assim como em outras várias técnicas. Então, isso precisa ser observado, tá? E aí, o que acontece? Tem toda uma prática energética na yoga. Tem a ativação dos seus chakras, que isso é o que gera o calor. Se não esquenta, não é yoga. Tem que ter um calor. Mas é um calor diferente, é um calor dele vem de dentro para fora, assim, sabe?
E aí ele desobstrui seus canais de energia, que chamam nadis, uma série de coisas. E principalmente ele faz conexões neurais no seu cérebro. E aí, durante a prática, você pode descobrir soluções para sua vida fora da sala de aula, né? Porque, na verdade, o que vai te transformar é fora da sala de aula. Então, de repente, você está com um problema, você está fazendo um asana super difícil, que não importa se você consegue ou não, e aí você vai ativando partes do seu cérebro. E aí, nesse meio do caminho, você descobre coisas como, né, tem insights, essas coisas todas, elas acontecem. E a yoga também é para você agir com consciência, sabe? Não agir reativo. Porque isso é o grande ensinamento assim, da yoga. É não ser reativo diante dos problemas, da vida, das situações. Você ter consciência, sabe? Assim, por que você está se comportando daquela forma? Sabe? Qual gatilho que essa memória ativou? Por que eu tô assim? E os asanas também, eles indicam muita coisa, assim. Se eu tenho necessidade de controle, assim, você vai fazer uma asana que você se sente vulnerável, aquilo vai te incomodando, você tem que fazer um ato estudo. Por que isso está me incomodando, sabe, assim? Você vai fazer uma invertida. Nossa, eu me dava invertida, eu queria sair da sala correndo, eu queria me matar. Hoje em dia eu amo fazer, assim, faço facilmente, mas aí você vence o medo, sabe? Porque o medo é um só. O medo de barata, o medo de violência, o medo de fazer o asana é o mesmo. É o mesmo. E aí que a yoga vai agir. Você... É muito maravilhoso, assim. E a gente faz tudo isso para aprender a respirar, tá? Para aprender, porque o seu corpo não tem um empecilho para você ficar parado. É mais ou menos igual às artes marciais, sabe? Você aprende a lutar para lutar. Você faz com que a sua mente fique adequada, seja uma ferramenta adequada, com que o seu corpo seja saudável, uma série de coisas. E para isso você não precisa ser flexível, você só precisa estar lá presente, fazer os movimentos adequadamente. O processo energético vai acontecer, sabe? É progressivo, né? As pessoas acham que do nada ela vai se tornar extremamente flexível, né? Mas não, isso é progressivo. Não, e você descobre várias coisas nos asanas. Por exemplo, tipo, na vida a gente não faz o que a gente tinha que fazer desde o começo e depois quer consertar, né? O asana é a mesma coisa. Você faz tudo errado, daqui a pouco você tá lá na postura morrendo, você quer consertar tudo que você devia ter feito desde o começo. Então, o asana traz esse ensinamento pra gente, sabe? Os asanas de equilíbrio, por exemplo, eles são para você perceber o momento que você vai desequilibrar na vida, sabe assim? Então, tem uma série de ensinamentos que os asanas te trazem, por isso que são tão importantes, né? Por isso que, enfim, todo mundo conhece e tal. Ou seja, cada um vai trabalhar numa questão específica que, de repente, num determinado momento da vida, é aquilo que está aquilo que é trabalhada. Bru, cortou um pouco, eu não te ouvi direito, mas agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Não, o que eu disse foi, então, no fim das contas, dependendo do momento, você acaba trabalhando um mais específico conforme a sua necessidade. Sim, sim. Por isso que o professor também tem que perguntar como é que o aluno tá, tem que ver a frequência do aluno também. Às vezes, por exemplo, as flexões à frente, elas acalmam a pessoa, tá? E as extensões, elas dão uma agitada. Então, assim, você para fazer a prática sozinha ou com o professor, assim, você não pode chegar super agitado, o professor dá uma série de extensões, você vai sair e matar um depois da aula, sabe assim? Você tem que ter esse conhecimento de por que acontece. Aí a pessoa tá com dor na lombar, que vão forçar, entendeu? Então tem que ter todo a yoga é muito de observação, autoobservação, conhecimento do professor, tem uma série de coisas envolvidas, sabe? Então aí cada dia você trabalha uma coisa mesmo. Tá aí a importância de você, assim, apesar de pessoas terem muita facilidade de serem autodidatas, é fundamental no caso, no processo, de você ter alguém que te enxergue de uma visão externa para te ajudar a direcionar exatamente aquilo que você precisa trabalhar, né? E aí a pessoa com mais experiência, um bom professor, que foi aquilo que você falou, é fundamental no processo, porque às vezes a gente acredita que determinada coisa é a melhor coisa a ser trabalhada,
mas às vezes olhando de fora a gente consegue ter uma percepção melhor. Sim. Mari? Tô... Tá me ouvindo? É que começou a travar de novo, pessoa. Estranho. É que a Você minha tá no conexão tá Wi-Fi? 100% aqui. Eu tô no A Wi-Fi. minha também. Estranho. Então vai ser probleminha no Instagram, para variar. Mas agora melhorou, Pode ser. né? Voltemos. Então eu acho que é exatamente isso, a importância de você ter alguém que te oriente, né? E ter uma visão de fora também, às vezes nós querendo ser os mais autodidatas, a gente tem uma visão só interna, né? É Sim, importante a gente ter essa visão externa. sim, exatamente. Por isso, gente, vai fazer yoga com a minha amiga Mari, gente. Vai estudar, vai. E fala pra gente, quais são os benefícios para o corpo, propriamente disso que a gente falou, principalmente da questão energética e da parte emocional, né? Mas quais são os benefícios para o corpo das pessoas? Para o corpo, olha, o yoga tem uma característica que é de limpeza, que é assim, quando você faz determinadas posturas, você tem um massageamento dos seus órgãos. Tá, então você contrai, expande, tem um fluxo sanguíneo. Então, isso gera uma limpeza do corpo e também de sentimentos, porque cada órgão filtra um sentimento, né? Os rins filtram medo, o pulmão mágoa, o fígado filtra raiva, enfim. Então, com a prática, você também consegue trabalhar esses sentimentos e trabalhar também o fluxo energético e também emocional do seu corpo, sabe? Tem uma série de benefícios. E fora que um corpo flexível, por exemplo, se você alonga a parte posterior da sua perna, os discos tibiais, isso alivia muito a lombar. Então, se a pessoa tem uma dor na lombar, isso ajuda. A flexibilidade do corpo como um todo. Os orientais, os yogis falam que a gente tem a idade da nossa coluna. Então, a coluna é muito beneficiada pela prática. O corpo também fortalece, né? Fica mais forte. E aí, os mestres falam que yoga não acalma, fortalece. E o forte, naturalmente, mais calmo e tranquilo, sabe assim? Então, trabalha muito as emoções, o corpo, flexibilidade, que na verdade a flexibilidade às vezes nem é só do corpo, ela é da mente, né? Então a gente trabalha uma mente mais flexível, enxergar as coisas como elas são, não como a gente gostaria que fosse. O yoga traz uma maturidade, né? Ele vai mudando a sua visão, porque, de novo, tá usando o corpo, mas na verdade o trabalho todo é interno e é na mente também, né? Então, mas o corpo acaba sendo beneficiado justamente aquilo, ele não ser um empecilho, né? Então, Sim. isso gera uma saúde do corpo como um todo. Que bacana, né? E você estava até comentando comigo antes da live, né? Ela também é um processo meditativo, né? O Sim, yoga também é uma meditação. sim, Explica pra gente como é que funciona isso. explico. É assim, depois dos asanas, vem a parte... O yoga é dividido entre o yoga interno e externo, tá? E um não pode, assim, você não pode ficar... Se você fizer o processo inteiro yoga, né? Tem mais benefícios. Então, é assim. Yamas e niyamas, asana e pranayama, que são conhecidos como exercício respiratório, mas na verdade são a expansão do prana, é o yoga externo, tá? Então você faz asana para aprender o fluxo do prana no seu corpo, para fazer pranayama, tá bom? E aí até aí é o yoga externo, que chama Bahiranga. E aí tem o Antaranga, que é o yoga interno, tá? E aí a gente tem, depois de Pranayama, tem uma coisa que chama Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Todos os termos são meio em sânscrito. E aí, inclusive eu estudo sânscrito com meu professor. Mas não, pensa, eu sou alfabetizada em sânscrito de ficar fazendo caligrafia no caderninho, assim, sabe? Oi, ô Mari, volta um pouquinho, você parou, travou feio agora, não deu para te ouvir. Você falou que estava estudando sânscrito, foi a última coisa que a gente ouviu. Então, inclusive eu estudo sânscrito com meu professor, foi alfabetizada em sânscrito, de fazer caligrafia em caderninho e tal.
Foi bom porque quando Olha eu que fui pra Índia, eu sabia ler chique. as placas, né? Foi super útil. É muito chique, pessoa. A pessoa, você falando com uma pessoa que é fluente em sânscrito aqui, Não, olha. fluente É muito... não, eu só sei ler algumas coisas, né? Então não se esqueça que eu tenho, né, lá aquele probleminha, né, de Mercúrio em Sagitário, eu exagero um pouco. Então, É, total. O meu é Mercúrio em Capricórnio traz um pouco pra realidade, né? Tipo, não, deixa bem, não é assim. não é bem assim, não, Não é ou bem assim. exagerado. Então, aí tem o yoga interno, tá? Que tem essas quatro Uhum, coisas. É o seguinte, Pratyahara é a introspecção dos sentidos. Então, assim, depois de conquistado as posturas físicas, você vai para a parte mais respiratória, né? Você aprendeu a respirar nos asanas, depois vai para a parte mais respiratória de energia, e aí você vai para uma coisa que chama Pratyahara, que é a introspecção dos sentidos. Então você fica em estados mais profundos em que os seus sentidos estão em introspecção, sabe assim? Você uhum, está na sua verdadeira, repousando na sua própria natureza. Aí depois você vai para a concentração, que é dharana, que é quase a meditação. E aí tem a dhyana, que é a meditação. Então a meditação é quase o último estágio antes do samadhi, entendeu? E aí uhum. a meditação na yoga também é um processo energético, entende? Não é uma experiência. Você não vai sentar querendo ter a experiência de ficar calmo, vai querer ter a experiência de reduzir o estresse, a experiência de qualquer coisa. Pro yoga, eu sei que existem meditações em várias linhas. Todas elas são benéficas. Eu acho que só de você sentar, fechar o olho e prestar atenção em uma respiração já é ótimo. Mas para o yoga, na visão yogi, meditação é esse processo energético que você passa por todos esses estágios. Sabe assim? Sim, e é fundamental das pessoas desmistificar algumas coisas do tipo, não, eu vou fazer minha primeira aula de yoga, ou qualquer terapia, e Pronto. aí eu vou sair de lá, agora eu sou zen, agora, É. né, agora já vesti, né, eu sou o senhor gratidão, não, gente, tem que Mas você entender que tudo é um percebe que, assim, processo. a mente que criou a pessoa com problema é a mesma mente que está tentando criar a pessoa espiritualista, a pessoa calma. Não vai funcionar. Por isso que a yoga é um processo energético, que precisa ter mais de um. Você precisa usar a respiração para, tipo, acalmar a mente. Você precisa do corpo para entender o que é respirar. É sempre uma outra coisa, entendeu? Porque senão você vai ficar louco, né? Se você tentar, não, eu preciso ficar calmo, preciso ficar calmo. Não, não vai dar certo. Não é assim. Não, é aquilo que você estava falando, é exatamente um processo de pelo que eu entendi, né? Porque eu achei muito bacana de te convidar, porque eu não quis ler nada, porque eu não sei nada de yoga. Nada de nada. Nada. Que Nada ótimo! mesmo. E eu vim justamente para a experiência de assim, uma pessoa que não tem a menor noção fazendo perguntas que seriam, né, pertinentes, né? De pessoas que não manjam nada. E é muito curioso ouvir tudo que você está falando e entender, pelo menos na minha percepção daquilo que você disse, e você me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a yoga é um conjunto de três coisas, basicamente. Né? Ele vai trabalhar muito a questão do exercício, da energia e da meditação. Sim. E com base nessas três coisas, você vai trabalhar emocional, físico, espiritual, mental, né? Para tentar atingir tudo isso. É isso. Porque yoga é uma filosofia prática de vida, é uma conduta, é uma postura interna, é tudo isso. E yoga é meditação, não existe yoga e meditação, entendeu? Porque é a parte interna da yoga, faz parte integrante, assim como asanas não são diferentes de yoga, a meditação também não é, entendeu? E tudo que você faz, todas essas coisas que eu te falei. Então, quando você faz o asanas, tem os bandas, que são certas contrações. Tem, enfim, fluxo energético, tem um monte de coisa. Todas essas coisas que você faz são para a sua energia fluir por um canal que chama Sushumna, que fica dentro da nossa coluna vertebral. E ele tem camadas. E aí você vai penetrando essas camadas, esses termos de yoga interno que eu te falei, são essas camadas, até que a sua energia flua pelo canal central do Sushumna, que chama Brahmanadi,
E aí um estágio antes desse, você tá em processo meditativo e depois você realiza a sua verdadeira natureza. Porque yoga é isso, é para você realizar a sua verdadeira natureza. Sabe assim, você acalmar a mente, fazer todo o trabalho no yoga externo para você Uhum. realizar que sua essência é divina, enfim, aquelas coisas todas, sabe assim? Que para você não ser perturbado por nada. Então a yoga tem todo esse trabalho e o final dela é a meditação, entendeu? E depois o samadhi, moksha, etc. Mas tem tudo a ver. Então assim, yoga é meditação, entendeu? É uma prática integrante. Não tem as duas coisas separadas. É uma coisa só. São Até porque se é um processo que vai lidar com a reforma íntima, você não consegue limpar aquilo que está dentro de você se você não olha para dentro de si. Não, e fora que assim, a yoga também é você, né, quando a sua energia tá fluindo pelo Sushumna, tal, você tá no agora, por exemplo. E precisa ter muita estrutura interna para você viver no agora, muita segurança. E para você chegar nisso, você já precisou se deparar com todo aquele conteúdo que está guardado na sua memória, que é Chitta, né, em sânscrito. Você já lidou com todos os seus bloqueios, todas as suas coisas, então é um processo muito transformador. E a prática precisa ser feita por muito tempo e com constância, né, para funcionar direitinho. E uma pergunta que provavelmente muitas pessoas podem estar fazendo no momento é: quanto tempo dura uma aula de yoga e como funciona mais ou menos a estrutura de uma aula? Digamos que eu vou hoje começar uma aula com Mariana Tomé. Como funcionaria, mais ou É menos? assim, a aula demora mais ou menos 1h30, 1 hora. E aí eu dou aula de Hatha Yoga, então a gente usa os props, que são aquelas almofadas, as cadeiras, os bloquinhos, os cintos. Então, tudo Uhum. isso te permite fazer o asana de forma mais alinhada, tá? Mesmo se você não consiga. Então, tem algumas sequências, assim, algumas posturas, tipo um Adho Mukha, uma saudação ao sol, já ouviu falar? Aí a gente faz algumas torções, que são extremamente benéficas. Tem os cintos nas paredes que a gente usa também, que ajudam a dar uma tracionada na coluna. E aí, assim, você começa com algum tipo de relaxamento, faz uma prática física de algumas posturas, dependendo do seu nível, se você tem alguma dor, alguma coisa. E aí, no final, faz uma respiração, alguma coisa, e depois um relaxamento, entendeu? E aí, durante a aula, pode ser dito alguma coisa sobre filosofia, alguma coisa sobre a origem da yoga, por que você está fazendo aquilo, o que é respirar, o que é meditação, da onde veio tudo isso, quais são os professores que ensinaram essas posturas, da onde elas vieram. E é mais ou menos isso. Que bacana, que bacana. Até porque imagino que além da aula é sempre interessante, né? Não imagino que não deve ser obrigatório, mas é interessante que a pessoa que esteja aprendendo estude um pouco, leia a Sim, respeito, né? Até para agregar mais a filosofia. sim, exatamente. Mas o que é importante da yoga é que, assim, não é. Tem uma frase do mestre do meu professor que fala assim: aprenda a ser, não a tornar-se. Na yoga, você aprende que você já é aquilo, já é, né, aquilo. Você só precisa abandonar certas coisas, certos comportamentos, enfim, uma série de coisas. Então é muito isso. A yoga não é um caminho, não é um caminho espiritual, porque não existe caminho de você para você mesmo, sabe? Uhum. A yoga é só você realizar aquilo que você já é. Então as pessoas ficam achando, eu não sou calma, eu não sou espiritualizada, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Isso é tudo que você está, não que você é. Você está Mariana, está mulher, está nervosa, está tudo. Quem você é inabalável. E a yoga te ajuda a realizar isso, sabe? É bem legal. Imagino. Pra Que yoga é bacana. assim, o Eu... problema é você Vou e a falar. solução é você, sabe assim? Desculpa, Picotou, eu não te ouvi a última parte. Porque para yoga é assim, o problema é você e a solução é você. O professor, o guru, o mestre, ele só te aponta o caminho, sabe? Mas só quem vai Uhum. fazer todo o rolê é você. Sempre. E a gente não pode terceirizar a solução, né?
Treta é nossa, a gente que resolve a treta, né? Não tem jeito. Exato. Né? Eu queria que, inclusive, a gente já está indo para os últimos 10 minutos, mas eu queria muito, até porque a gente já falou um pouco disso, mas a gente não aprofundou, porque assim, a gente sabe na grande maioria das terapias, né, a importância da respiração, né? O quanto a respiração é fundamental para se acalmar, para tantos processos, mas pelo que você falou, ele é fundamental na yoga, né? O processo respiratório. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância de respirar corretamente e como funciona esse processo na yoga. Então, a respiração, ela é praticamente assim, o pranayama é como se fosse a maior ferramenta do yoga, mesmo assim. Então, você faz todos os asanas para aprender a respirar, tá? E aí, uma respiração tranquila, meu professor costuma falar que respiração não acalma, você fica com o que é seu, né? Então, a nossa respiração está intimamente ligada com o nosso estado mental. Então, e para fazer as posturas, você tem que inspirar, elevar os braços, expira, abaixa os braços, tem toda uma respiração para cada movimento. E é muito importante, porque os canais de energia, por exemplo, tem canais de energia na yoga que é assim, a narina direita chama Pingala, Ida Pingala, a narina esquerda chama Ida Nadi, Ida e Pingala, tá? A esquerda é Ida, a direita é Pingala. E aí são canais de energia. Começa nas narinas e elas vão até uma outra parte do corpo. E cada narina representa um estado, uma coisa que você pode fazer, uma coisa que você não pode fazer. Então, assim, os yogis até percebem qual narina está aberta para qual coisa você vai fazer. É assim, é muito minucioso, é muito profundo. Muito demais. E aí, antes de você meditar, você tem também exercícios respiratórios, né? Tem algumas coisas que você pode fazer. E aí, tudo isso vai trabalhando a sua mente. Porque, assim, você não acalma a mente com a mente. Você acalma a mente com a respiração. E a yoga é uma prática energética. E quem regula a parte energética do nosso corpo, da nossa mente, tudo, é a respiração. Então, a respiração é a chave, a respiração é a transição entre o yoga interno e o yoga externo, entendeu? É como define o seu estado mental, como define os seus movimentos, as energias do seu corpo, tudo, basicamente tudo. Então, assim, é muito importante mesmo. É muito louco de se pensar, porque, querendo ou não, o oxigênio, né, durante a respiração, ele leva e ele circula, né, para o corpo todo, né? As células precisam do oxigênio. Então, partindo do pressuposto que você respira corretamente, e principalmente com a energia certa, você está trazendo essa vibração e ser distribuída para o corpo todo. Sim. E a meditação que inclusive vai te conduzir, a meditação não, a respiração que vai te conduzir para a meditação também. Então, assim, ela é o ponto-chave da yoga mesmo. Ai, que bacana. Por enquanto você está só dando aula online. Por enquanto está fechado o estúdio. Estou dando aula presencial também. Olha, gente, ó, para começar a sair de 2020 dessa nhaca toda, nossa, já sai uma energia, ó. Para começar 2021, tranquilo. Nossa, né? Bem... Nessa pandemia, meu, astrologia e yoga salvam, né? Foi assim, muito fundamental. Eu acredito, e acredito que é uma tendência, né? Porque se essa pandemia veio para alguma coisa, foi para demonstrar a necessidade que nós temos de nos reconectar. Sim, sim. Seja com pessoas, seja com a nossa individualidade, seja com a espiritualidade. Sim, e a yoga te dá a estrutura interna para você enfrentar diversas situações da vida, seja uma pandemia ou um probleminha um pouco menor, né? Pois é, então pensa, se já resolve, então você que está olhando agora pra gente, você, alô você, se já ajuda na pandemia, parafraseando minha amiga Mari, se já resolve o problema na pandemia, que está esse caos, imagina aquele probleminha que te incomoda, aquela mágoa, aquele trauma. Exato. Vamos trabalhar isso com yoga. Né? Fala pra gente, passa o endereço pessoal do espaço,
os seus contatos para o pessoal te procurar. Dá para procurar aqui pelo Instagram mesmo, que é Yoga Studio. Fica na Rua Bandeira Paulista, aqui no 727, no Itaim Bibi. É perto da 9 de julho, da Juscelino e tudo mais. E aí pode me mandar uma mensagem pelo Instagram e aí dá para falar comigo. E quem não tiver acesso também pode procurar a Mari para fazer aulas online também, né? Sim. E aí, como é que funciona as aulas online para as pessoas entenderem? Como é que funciona? Ou pelo WhatsApp ou pelo Zoom. E aí são aulas de posturas mesmo. E é bem legal. Dá para fazer online. Eu já fiz com o meu professor e super funciona também. E aí funciona como você demonstra a posição e vai orientando e corrigindo a postura da pessoa mesmo pelo WhatsApp ou pela videochamada. Exatamente, o ajuste ele é feito. Por mais que não dê para ver tanto que nem numa prática ao vivo, que é bem diferente, né? Mas dá para fazer o ajuste sim, o professor demonstra e aí a pessoa vai fazendo e você vai orientando, falando, mostrando, a pessoa tá te vendo, você tá vendo a pessoa. Então, assim, tem como, sabe? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Essa pandemia também ela veio para desmistificar certas coisas. Sim. Muitas práticas que eram impossíveis a gente imaginar ser feitas online, óbvio, nada substitui o presencial. Né? Eu seria um hipócrita se eu falasse que o contato do ser humano é sempre melhor. Sim. Mas, dentro de uma situação tão complicada, a gente tem a capacidade de superação. E às vezes a pessoa vai lá e fala, eu não vou fazer, porque de repente é longe, ou não tem acesso. Desculpa. Ou de repente onde eu moro não tem uma prática, um local bacana para se fazer. Então, eu acho que essa pandemia veio para mostrar para as pessoas que, ok, presencial é melhor. Mas tem outras alternativas se você não tem essa opção. Sim, concordo plenamente. O nosso curso, por exemplo, é um exemplo disso, né? Não há muito para fazer pelo Zoom. E até facilita. Tá me ouvindo? Oi, picotou de novo. Agora picotou. Repete a última parte. É um exemplo de como dá para fazer, né? Online, tranquilamente. É bem bacana. Inclusive, deixo aqui um abraço para o nosso querido professor, né, o Lucas Lute, né, professor de astrologia, toda a nossa turma, que se não está aqui, eu sei que vai ver esse vídeo depois. Um beijão. E é exatamente isso. Nossas aulas são todas online pelo Zoom, antes da pandemia, e todos nós estamos aprendendo bastante. Eles estão aprendendo mais, porque eu não estou conseguindo participar das aulas. Eles estão manjando mais que eu. Mas é superação, gente. Superação. Sempre. Eu vou aproveitar, nós já temos só alguns minutos. Primeiro, para dar alguns recados, depois eu faço os agradecimentos, tá? Então, eu vou aproveitar e peço para todo mundo que está aí, que estiver assistindo e não curtiu a minha página aí, a Itaca-Terapias, curte aí, segue. Eu abri a conta para ir toda semana aí fazendo lives com pessoas especialíssimas como a Mari, minha querida, né? E também sigam yogi.studio, isso? Isso. Uhum. Segue lá, ela também posta coisas super interessantes, bacanas. Avisando que semana que vem, no Abrindo a Cuca, teremos finalmente a live que não ocorreu em agosto com a psicóloga Adriana Martins, falando sobre psicologia e terapia, né? Como elas se complementam, quanto elas são super bacanas, né? E não conflito como muita gente pensa, né? Então, por favor, semana que vem, às 19h, que vai ser um horário especial, qual só pode nesse horário, venham ver essa live que vai ser super bacana. E, por favor, dê agora os seus agradecimentos. Eu agradeço de antemão, minha querida, muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de você ceder o seu espaço aqui para eu falar um pouquinho sobre yoga. Obrigada mesmo, viu? Imagina, foi um prazerzão. E manda uma mensagem pro pessoal aí sobre yoga, falando um pouquinho.
desejando, né, agradecendo, isso já aproveitando agradecendo todo mundo que assistiu e que vai assistir essa live posteriormente lá no IGTV. Manda aí uma mensagem pra galera. Da intuição. Olha, a yoga é para todos, né? Não tem essa história. Se você tem uma mente, um corpo e você respira, a yoga é para você. Ela gera uma clareza na forma como a gente enxerga a vida, uma adequação como a gente usa essas ferramentas que são a corpo, a mente, a respiração. Então, assim, para quem quer fazer uma prática super completa que envolve uma questão filosófica, não deixa de ser um exercício físico, né? E aprender a respirar, atingir estados mais profundos, meditativos, que vai te trazer uma calma, um bem-estar, uma compreensão das coisas. Prefiro yoga, tem um bom professor, pode ser eu, pode ser outro. Mas é extremamente benéfico e realmente, assim, muda a nossa forma de enxergar a vida, tão necessária, né? Porque quem não se depara com problemas e, enfim, situações desafiadoras sempre. Então, eu indico muito essa filosofia, prática de vida que é yoga. É verdade. Eu, como disse, né, não vou ser hipócrita, não conheço, né, mas aprendi um pouco mais com a Mari hoje. Mas reforço que, principalmente num período tão complexo, né, é fundamental procurar cuidar de si. Sim. É fundamental, né, eu acho que é uma tendência, principalmente depois de tudo que nós passamos esse ano, a busca por práticas como a yoga ou tantas outras técnicas terapêuticas será a tendência. Porque ninguém vai passar por isso ileso, né? Sim, Principalmente no psicológico. Então, busquem conhecer a si. Busquem ter, como a Mari muito bem expôs para a gente, uma técnica incrível. Se não puderem, né, façam com qualquer professor que vocês conheçam. Mas se puderem, façam com a Mari, sim. Por que não? Eu vou fazer o merchan e o marketing mesmo. Eu sou desse. Até porque eu não trago, né, eu sou muito criterioso com as pessoas que eu trago nesse espaço. Sei o quanto você é uma profissional incrível. E então recomendo mesmo. E para processos jurídicos, direito, também procurem Mariana Tomé. Para alugar material para festa, que é o que a minha família faz, também procure. Pode procurar para uma série de coisas. Estamos aí. Desculpe, para o que ficou um pouco baixo, não deu para ouvir, perdão. Para alugar material para festa, né, que é o que a minha família faz, também me procure. Para ler mapas astrais futuramente, também me procure. Olha aí, olha, já aproveitando o fim da live para fazer o merchan de todo mundo aí. Exato. Certo? Gente, muito obrigado a todos que participaram, para todo mundo que mandou oi aí durante a live. Desculpem, é que se a gente fica falando oi para todo mundo, a gente acaba desfocando e eu já tenho aí, né, o Mercúrio em Sagitário, que eu perder o fio da meada é muito rápido, eu sou muito disperso. Total. Né, que é mapas, ó, façam com o Lucas Nutti os mapas em breve comigo e com a Mari. Dá mais um aninho pra gente aí. Gente, um beijo, Mari. Gratidão. Muito obrigada. Foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Em breve falaremos de outras coisas, pode ter certeza. Com certeza. Um beijo, gente. Obrigada. Até breve. Até.